Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí, amém? O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. O chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clama ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por atirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Uma história bem conhecida de todos nós, uma história que todos os pais e todas as mães talvez já tenham contado para os seus filhos diversas vezes. E às vezes nós lemos a história de Jonas e parece uma ficção, né? Algo até mesmo engraçado, como que um homem pode parar dentro da barriga de um peixe e esse homem ficar lá por 3 dias e 3 noites. Mas quando o Senhor me deu essa mensagem, eu comecei a meditar nela alguns dias sobre essa mensagem, perguntando ao Senhor o que o Senhor queria falar comigo através dessa mensagem, e através dessa mensagem o que o Senhor queria transmitir para a igreja dele. E o Senhor começou a ministrar no meu coração algumas coisas. E quando nós vemos aqui a história desse homem, o chamado desse homem, o chamado de Jonas, nós vimos aqui alguns conflitos que Jonas enfrentou, né, durante esse chamado. No capítulo 2 nós vamos ver que Jonas, ele dentro do ventre do peixe, ele faz uma oração
E ali ele tem uma segunda chance, né? Ele não queria ir à cidade de Nínive para pregar arrependimento àquele povo. E a gente sabe que algumas pessoas aqui já leram a história dos ninivitas, né? Eu não sei se todos, mas a gente sabe que aquele povo era um povo ruim, né? Um povo perverso, um povo que quando eles entravam em guerra e levavam cativo os seus prisioneiros, eles faziam crueldades com aquelas pessoas. Então, a Bíblia não fala sobre isso, que Jonas não queria ir lá porque Jonas estava com medo dos ninivitas. A Bíblia não fala sobre isso. Mas algumas pessoas comentam e falam sobre isso. Mas eu não quero acreditar que Jonas estava com medo dos ninivitas. Não. Mais para frente nós vamos entender o real motivo porque Jonas não queria ir até aquela cidade para pregar arrependimento àquele povo. E ali dentro do ventre daquele peixe, Jonas ele começa a fazer uma oração de arrependimento. E Jonas clama ao Senhor. E dentro do ventre do peixe, o Senhor dá a ele mais uma oportunidade de cumprir o seu chamado, de ir até aquela cidade, pregar arrependimento àquele povo. No capítulo 3, ali nós vemos que quando Jonas chega àquele lugar, quando Jonas ora ao Senhor, o Senhor dá uma ordem àquele peixe para que leve Jonas e vomite Jonas. Jonas é vomitado na praia, todos conhecem a história. E ali, Jonas leva um dia pregando arrependimento aos ninivitas. E no capítulo 3 nós vamos ver que o povo se arrepende. O povo reconhece e aceita a palavra que Jonas vai levar. E aquele povo se arrepende e as pessoas, elas vão se prostrar e elas vão se rasgar. Elas vão se vestir de panos de saco. E ali elas vão começar a jejuar. E ali tem um decreto do rei para que as pessoas jejuem e também deixem os animais sem comer, sem se alimentar. Ali eles pedem a misericórdia do Senhor. E o Senhor ali atende, né? E o Senhor, ele resolve se arrepender do que ele ia fazer. Porque o Senhor disse a Jonas que em 40 dias aquele povo seria destruído, porque a maldade daquele povo subiu ao coração de Deus. E aqui no capítulo 4 nós vemos que Jonas ele fica irado. Jonas se ira porque o povo se arrependeu e Deus não destruiu aquele povo. Houve uma conversão. E aqui nesse capítulo 4 nós vamos ver que mais de 120 mil pessoas se arrependeram dos seus maus caminhos. E Jonas, ele se ira. Jonas, ele pede a morte. E a minha Bíblia vai dizer que Jonas, ele faz um abrigo. E debaixo daquele abrigo ele fica ali esperando para ver o que vai acontecer. E Deus não destrói aquela cidade. Aquele povo alcança a misericórdia do Senhor. E Jonas fica irado. Jonas pede a morte. Eu resumi a história, irmãos, porque o tempo ele é curto. É uma história que todos nós conhecemos. É uma história que nós lemos várias vezes, né, sobre essa história. É uma história que todos conhecem. E eu quero ir logo ao ponto daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, das lições que nós tiramos do chamado de Jonas. E eu quero aqui falar sobre o chamado. Nem sempre a sua missão é aquilo que você deseja. Nem sempre quando o Senhor te chamar, Ele vai te chamar e vai te deixar na zona de conforto. Ele vai te levar para lugares que você não quer ir. Ele vai te enviar para falar com pessoas que você não deseja falar. Ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou estar. Jonas, quando ele recebe o chamado, a primeira coisa que ele fez, ele não orou ao Senhor.
Ele não foi buscar a presença. Ele fugiu da presença. Ele foi à direção oposta daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E aqui, fugir da presença e da vontade de Deus pode trazer perdas para os que estão conosco no barco. Quando nós fugimos do nosso chamado, quando nós fugimos do propósito que Deus tem para mim, tem para você, as perdas, elas não acontecem somente na minha vida, na sua vida. Ela acontece na vida daqueles que estão com você no barco. Nós vimos que naquela embarcação, quando Jonas, ele se esconde. Irmãos, que engraçado, como que uma pessoa paga uma passagem e vai se esconder dentro de um porão? Será que passou pela cabeça de Jonas que ele poderia se esconder de Deus? Muitas vezes acontece isso conosco. Nós achamos que estamos invisíveis. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para um propósito. Amém? Quando o Senhor te chamou, Ele te chamou para um propósito. Depois aqui nós vamos entender qual que é a diferença de chamado, de propósito. E você vai entender qual é a diferença de um e de outro. E quando Deus chama Jonas, ele rapidamente, ele tenta fugir do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer, que nós acabamos de ler aqui, que quando Jonas embarca naquele navio, uma grande tempestade faz com que aquela embarcação pare. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei se você está tentando fugir de Deus, do chamado a qual Ele tem para a sua vida, mas eu quero dizer para você que a tempestade, ela pode te parar a qualquer momento. E não adianta você se esconder em um porão ou qualquer outro lugar. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares e Ele vai te encontrar. Fora do propósito de Deus, você não tem vontade de viver. Jonas já não queria mais viver. Porque quando Jonas pede para aqueles marinheiros lançar ele ao mar, ali ele já estava decretando a morte dele. Ele preferia morrer do que cumprir o chamado de Deus, de ir à cidade de Nínive pregar a sua palavra, a mensagem de arrependimento. Quando estamos fora do propósito de Deus, não temos vontade de viver. Jonas ali, ele já decreta a morte dele. Me lança ao mar. E eu comecei a meditar e pensar nisso, irmãos, como é forte a pessoa preferir morrer do que cumprir um chamado de Deus. Mesmo quando você pensa que tudo acabou, Deus ainda, Ele te chama. Quando Jonas achou que estava tudo acabado, que ali seria o fim, me lança no mar, que tudo vai ficar bem. Vocês vão ficar bem. Deus usa essa situação de Jonas. Aqueles marinheiros que estão ali também se arrependem. E eles começam a oferecer sacrifício a Deus. Olha como que Deus é tão bom. Que até mesmo numa situação como essa, o Senhor alcançou até aqueles marinheiros que ali estavam. E aí Deus dá mais uma oportunidade para Jonas. Faz Jonas descer as profundezas do mar, dentro da barriga de um peixe. E lá dentro daquela barriga daquele peixe, Jonas começa a orar ao Senhor. Ali Jonas lembrou de falar com o Pai. Eu não sei quanto tempo que Deus te chamou. Há quanto tempo Deus tem te chamado? Talvez você ainda não parou para orar
e pedir a direção do Senhor, por onde você deve começar. Mas não entre dentro de um peixe para que você vá buscar a direção do Senhor. Não entre dentro do peixe para que você vá buscar a presença do Senhor. Porque Jonas foi clamar ao Senhor num grande desespero. Porque até então ele estava deitado num navio, num porão, descansando. Diz que dormindo profundamente. E o Senhor nos pergunta nesta noite: o que você tem feito com o chamado dele? Talvez você tenha deitado e tenha dormido um sono profundo, enquanto ninivitas estão com um decreto de morte, esperando que você vá levar uma mensagem de arrependimento, de conserto, de que existe um Deus que perdoa pecados. O que você tem esperado para você tomar a posição daquilo que o Senhor te chamou para fazer? Quando estava na minha casa, eu perguntava para o Senhor: Pai, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E o Senhor dizia para mim: filha, assim como chamei Jonas, chamei a muitos que ali estão. E muitos têm feito como Jonas, fugido da minha presença, brincado com o meu chamado. Eu quero dizer para você nesta noite: o chamado de Deus é coisa séria, irmãos. Você acha que eu gostaria de estar aqui? Não. Eu queria fazer que nem Jonas. Mas o Senhor me chamou. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falava ao meu coração também. Quantos têm rejeitado a minha palavra? Têm rejeitado a mim? Têm rejeitado o meu chamado? E muitos têm morrido e têm descido à sepultura sem a minha presença, porque estão deitados, dormindo num sono profundo, enquanto pessoas estão perdendo suas cargas. O Senhor te chama num compromisso hoje. O Senhor te chama para algo particular com Ele. Eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, o preço do chamado de Jonas foi caro. Porque você imagina um homem ficar dentro de um peixe. Imagina a cena aí. E esse homem não morreu. Ele ficou lá dentro. Não tinha luz, não. Era frio. Comece a imaginar isso. Ele começa a descrever que as algas enrolavam em seu pescoço. Talvez você está num emaranhado de problemas e você não está entendendo que é o Senhor te chamando para ter um compromisso com Ele, com a palavra dEle. Não deixe para orar quando você estiver como Jonas. Quando nós lemos essa história, nós vemos que o Senhor permitiu que Jonas passasse por isso, porque Jonas também precisava aprender algo de Deus. E nesta noite, eu quero dizer para você que às vezes é necessário, nas profundezas dos seus problemas, é que o Senhor vai te reposicionar na direção que Ele quer que você vá. Talvez é nessa tempestade que se levantou, nas profundezas dos seus problemas, que o Senhor vai te direcionar, porque aí você vai voltar a buscar a presença. Você vai voltar a buscar a direção do Pai.
E você vai buscar a obedecer ao Senhor. Irmãos, Jonas, ele passa 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Você imagina o que é isso? Deus permitiu ele ficar ali vivo. Imagina a angústia, o sofrimento que foi para Jonas. O chamado, ele tem o seu preço. O chamado traz lágrimas. O chamado traz conflitos. Acredito que ali dentro Jonas estava em conflito com ele mesmo. Porque ele tomou aquela direção. Porque ele não obedeceu. O chamado traz desânimo. Jonas pede a morte. O chamado traz perseguições. Faz profeta se esconder. Faz profeta ser lançado numa cisterna. O chamado traz medo. O chamado nos leva a lugares que nós não queremos estar. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o chamado nos faz orar mais. O chamado de Deus nos faz buscar mais a sua presença. O chamado de Deus nos faz ler mais a tua palavra. O chamado de Deus nos faz ter a intimidade e comunhão com Ele. E o que você está esperando nesta noite para cumprir o chamado do Senhor? Tem ninivitas morrendo. Tem um decreto sobre eles. E o que você está esperando? Não confunda chamado, irmãos, com talentos e dons. O chamado de Deus é para mim, é para você. O ID de Jesus é para mim, é para você. Ele nos ungiu para isso. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. E Ele não errou quando Ele fez isso. Sabe por quê? Porque quando Ele chama, Ele capacita. Eu estava falando com Deus essa semana. Deus, mas por que eu? Tem tantas outras pessoas que o Senhor poderia chamar. E o Senhor falou comigo sobre isso. Porque quando eu chamo, eu capacito. Entenda que você foi chamado, você foi escolhido. E tem pessoas que estão precisando ouvir de você. É de você. Deus poderia ter levantado outro profeta no lugar de Jonas, poderia. Já que Jonas não quis, fugiu, Deus poderia ter levantado outro. Mas Deus queria mandar Jonas. Tem coisas que é para você fazer. Tem coisas que é para você ir. Não adianta você querer mandar outro. Deus chamou você a você. Então aceite o chamado, obedeça. Porque tenta se esconder do Senhor. O Senhor diz para você nesta noite: porque tenta se esconder de mim. Para onde fugirei da sua face? Não tem como se esconder, irmão de Deus. Não tem como. Esse Deus, Ele te acha. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos presos e a recuperação à vista aos cegos, para restituir liberdades aos oprimidos.
chama nesta noite para um compromisso com Ele. Tem pessoas morrendo e precisando ouvir da sua boca uma palavra de Deus. Então seja a boca de Deus aonde você estiver, aonde você for, seja a boca de Deus. Jonas entra naquele navio, as pessoas não sabiam nem quem ele era. Quantos de nós fazemos isso? Nós entramos e saímos dos lugares, as pessoas nem sabem quem nós somos. Nos escondemos. Nós não temos coragem, irmão, de abrir a nossa boca e falar de um Deus que enviou o seu único filho para morrer naquela cruz. E que Ele foi preparar um lugar. E que um dia Ele vai vir buscar uma igreja. E que Ele tem vida eterna. Nós ficamos para nós, guardamos para nós, porque nós achamos que só nós já basta. Mas o Senhor hoje te chama para fora. O Senhor te chama para um compromisso. Não faça como Jonas. No capítulo 4, nós vemos que Jonas ele fica irado porque o Senhor, Ele alcança aquele povo com a sua misericórdia que é infinita. E você acha que nós somos diferentes? Não somos. Quantos de nós, quando o Senhor salva alguém, nós já queremos apontar o dedo e dizer, será que realmente se converteu? Será que realmente mudou de vida? Vamos ver até quando que vai continuar. Irmãos, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para pregar a palavra. O resto deixa com o Senhor, Ele faz. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Então o teu papel e o meu papel é pregar a palavra. Fale para esse povo. Fale às nações que existe um Deus que perdoa pecados e que dá a vida eterna. Tem pessoas morrendo e nós estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos daquilo que nós fomos chamados. Olha a diferença do propósito, vocação e chamado. Propósito, aquilo que você é para ser, aquilo que é para você ser. Chamado, aquilo que Deus te chama, capacita para você fazer pelos outros. Então você foi chamado. Vocação é a ferramenta que você vai usar para desempenhar o seu chamado. Essa é a diferença. Você foi chamado para um propósito. E Deus, Ele conta com você, Ele conta comigo. E quantas vezes nós queremos nos esconder de Deus? Quantas vezes nós falamos não para o Senhor? Mas o Senhor te chamou. É Ele que vai te capacitar. Então não se sinta diminuído, minha querida. Não se sinta diminuído, meu querido. O Senhor vai te usar na sua simplicidade, naquilo que você sabe, na sua capacidade. Mas Ele quer usar é você. Tem pessoas esperando de ouvir da sua boca sobre esse Deus. Quantas pessoas estão morrendo com depressão? Quantas pessoas estão se matando, tirando a sua própria vida? E você tem a solução. Mas muitas vezes nós não queremos sair do nosso sono profundo. Queremos continuar no porão, escondido, sem que ninguém saiba quem nós somos. Entramos e saímos
da casa do Senhor, nos alimentamos e vamos para as nossas casas. E o que você tem feito com tudo que você tem comido? O Senhor te pergunta nesta noite: o que você tem feito com a comida que você tem comido aqui neste lugar? Tenho ficado fortinho, gordinho? E tenho ficado para mim mesmo. Nós somos egoístas. Estamos com o mesmo sentimento que Jonas. No capítulo 4, quando nós lemos, nós vemos ali que Jonas, ele não queria ir naquela cidade, porque ele sabia que o Senhor era bondoso, misericordioso, e que se aquele povo se arrependesse, o Senhor ia usar de misericórdia com eles. Está escrito lá. Nós somos egoístas, irmãos. Nós queremos bênção, nós queremos vitória, nós queremos tudo de Deus, mas nós não queremos oferecer nada a Ele. Nós não queremos dar nada a Ele. Nós acabamos de cantar aqui o hino altar. Deus me chamou para tudo abandonar. É lindo nós cantarmos isso. O nosso coração salta, nos arrepiamos, choramos. Mas o Senhor não está falando de choro sem sentimento de ganhar almas para Ele. O Senhor não está falando de arrepios. O Senhor está falando de dons que estão morrendo sem conhecer quem Ele é. E o Senhor conta comigo, Ele conta com você. Foi para isso que você foi chamado, meu querido. Você não foi chamado para desfilar a sua bela roupa. Você não foi chamado para desfilar o seu belo terno, seu belo sapato. Você foi chamado para ganhar almas para o reino do Senhor. E eu quero dizer mais, Ele tem pressa. Ele tem pressa. Porque Ele está voltando, irmãos. O Senhor está voltando. E nós esquecemos disso. Nós achamos que isso nunca vai acontecer. Sabe o que acontece? Quando nós vemos alguém que nós amamos morrer, nós começamos a refletir: poxa, eu poderia ter falado de Jesus para ele. Aí começa a bater aquele desespero, aquele sentimento de culpa. Será que deu tempo? Será que deu tempo? O Senhor hoje nos alerta para uma vida de compromisso. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida sem compromisso com o noivo. Estamos vivendo uma vida sem compromisso com Ele. Estamos vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o Senhor não nos chamou para viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Hoje o Senhor nos chama para um concerto, igreja. O Senhor nos chama para um concerto. Desperta do sono. Desperta do sono. Ramanai briachou. Nanamanagai shuriana lamanagai xérias. Tu achas que o Senhor não te vê? O Senhor te vê, o Senhor te conhece. O Senhor te conhece. As
promessas dele na sua vida, ela continua de pé. O único que pode anular as promessas é você mesmo. Quando você resolve desobedecer ao Senhor, o único que pode é você mesmo. Mas decida hoje fazer uma nova aliança com o Senhor e obedecer ao Pai. Quantas pessoas estão precisando ouvir de você? Se levante, igreja. Se levante. O Senhor não vai mandar os anjos vir aqui pregar, não. O Senhor conta com você. O Senhor conta comigo. Porque se esconde. Porque se esconde de mim. Naramai biachou. Namassuri andalamanagай shuri andalamanas. Debiasori biastri andalamanas. Dalamai shuri andalebiastri andalamanas. Decancho lebiastri andalamai shou bias. Abre a choro e biastriando de belas. Ai, filho, amai choro e biastriando de managai choro. Tenho eu ter visto, amai biastriando de managai séria. Pensas, alamanai biastriando alamanas. Ai, porque eu rabaixuribiastrianamas. Porque escolheste a mim, amai, biaxuriandanamanagachérias. Ai, Pai, alamasturiamas. Tu tem visto o meu choro. Ai, biaxuriandanamanagachuriandalamanas. Vou eu, lamai, biaxuriandalamanas, mostrar que sou Deus, alamai, biaxuriandalamas. Vou eu te levar em lugares, alamanai, biaxuriandalamanagachuriandamas, que tu pensaste, alamanai, não vou, ai, biaxou, não quero, porque eu, lamanai, biaxou, manda outro. Não, Senhor, não vou não, Senhor. Mas digo a ti que vais. Vai no meu nome. Vai no meu nome. E verás que eu vou fazer. Lá, se Deus te escolheu, irmão, não temas ao Senhor. Ele vai te capacitar. Talvez você tenha perguntado: por que eu, Pai? Manda outro. Mas o Senhor está dizendo que é você mesmo. É você mesmo que vai. Ele não vai enviar outro, Ele vai contar com você. Que nesta noite, aquilo que o pastor disse, que nós vamos viver um novo tempo, que isso venha a ser verdade na minha, na sua vida. Um novo tempo de regaçar as mangas, irmãos, de não perder vidas para Satanás, de não ver pessoas se afundando nas drogas, e nós de braços cruzados, perdendo os nossos filhos para o homossexualismo, perdendo a nossa casa. Vamos nos rasgar, dobrar os nossos joelhos, mas também vamos falar que existe um Deus no céu que muda e transforma as vidas.
Não se cale em meio às situações, irmãos. Não se cale. Muitas vezes o inimigo coloca medo, mas o Senhor hoje te dá um espírito de ousadia, um espírito de autoridade. Então seja a boca de Deus na sua casa. Seja a boca de Deus aonde você for. Seja a boca de Deus. E não te cales. Fale aquilo que o Senhor mandar você falar. Não te cales. Vidas estão dependendo de uma palavra minha e sua, para que haja mudança, para que haja arrependimento. Que nesta noite você possa glorificar o Senhor por essa palavra, e que ela possa fazer mudança na minha e na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Amém. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Tem? Tem alguém que não é crente? Não tem ninguém? São todos salvos. Então vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. Um novo tempo Deus tem para esse lugar e para essa igreja. Amém? Esse novo tempo passa por nós pregarmos Jesus domingo, agora. É o culto